Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 21 de junho, nesta quarta-feira, a Igreja faz memória de um santo muito querido, São Luís Gonzaga. Nascido em 1568, de família nobre, da família Castiglione, uma família da corte italiana. Foi o primogênito daquele casal e, como nobre que foi, recebeu boa formação intelectual e, muito especialmente da parte de sua mãe, uma boa formação cristã. A sua família, que teve muitas posses, e desde muito pequeno Luís ali viveu nesse ambiente, fez com que ele, como que de modo assim sublime, elevado, nunca deixou-se influenciar nem pelo luxo e nem pelo poder. E ainda muito menino, com 10 anos de idade, ali consagrou-se a Nossa Senhora e descobriu, desde muito pequeno, o seu chamado à vida religiosa e à vida sacerdotal. O seu pai, que não era grande católico, quando soube dessa decisão, quis levá-lo para festas mundanas para ver se fazia desistir da vocação. E em meio a zombarias e incompreensões, ele dizia: olha, eu não quero esse ambiente, eu busco a salvação. Busquem vocês também. E logo depois, com 14 anos de idade, decidiu renunciar a todas as honras, riquezas e bens e colocou-se a caminho da caridade, ingressando no noviciado dos padres jesuítas. Logo depois, foi para Roma para estudar teologia. Entrou na Companhia de Jesus, onde viveu por 6 anos. E durante este período, uma grande pandemia, uma epidemia de várias doenças se espalhava por Roma e por toda a Itália. Deixou muitas vítimas, ele inclusive. Ele, muito compadecido dos doentes, com 23 anos, ainda seminarista, adoeceu e acabou falecendo, antes mesmo de ser padre, e faleceu num dia como este, 21 de junho de 1591. O Papa Bento XIII, em 1726,
quando o canonizou, também o proclamou como patrono da juventude. E o Papa João Paulo II também o consagrou e nomeou como padroeiro dos pacientes com doenças transmissíveis. Também é patrono dos estudantes e, por assim dizer, patrono dos seminaristas. Hoje pedimos a sua intercessão para que possamos, por meio da sua vida, da sua entrega, deixar-se conduzir por seu exemplo e prece. O Evangelho, que hoje começamos a ler, no capítulo 6, na verdade continuamos o Evangelho de Mateus, como temos lido nos últimos dias, e hoje iniciamos o capítulo 6, dos versículos de 1 a 6, e depois um pequeno salto, 16 a 18. Esse capítulo começa falando da justiça. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos. Senão, ali mesmo já tereis recebido a recompensa. A justiça, aqui, termo empregado por Nosso Senhor, quer dizer as boas obras. E Nosso Senhor ensina com que espírito devemos fazer os atos, as boas obras e mesmo os atos de piedade pessoal. A esmola, o jejum, a oração, que tanto falamos, muito especialmente na Quaresma, mas na verdade, para o ano inteiro, para a vida inteira, constituem atos fundamentais da nossa piedade. E por isso, devemos sempre considerar esse tripé da nossa vida: a caridade, a esmola, portanto, o jejum, a oração, meios que podemos empregar para uma verdadeira piedade, para viver com retidão de intenção e intimidade de Deus, claro que, e é isso que Nosso Senhor orienta, fugindo da ostentação. E esta piedade deve ser vivida como Deus nos vê, e com a esperança de premiar aqueles que têm uma piedade sincera. Nosso Senhor vai deixar muito claro esse convite: não façam nada por simples aparência. E hoje pedimos então ao Senhor a graça de realmente cuidar na nossa oração, sermos discretos e cada vez mais almas de oração, na caridade, não fazer por vanglória, nem por capricho, nem por aparência, e no nosso jejum também evitar as caras feias, evitar qualquer situação onde de repente ficamos assim fazendo espetáculo diante das nossas obrigações. Não, o Senhor nos convida a realmente estar sempre inteiro, pleno, alegre, disponível, e que essa graça o Senhor nos dê hoje e sempre, como também a deu a São Luís Gonzaga, cuja memória celebramos neste dia. Que ao meditar nessas palavras bonitas do Evangelho, com conselhos tão preciosos, possamos crescer sempre mais na alegria do sacrifício escondido, silencioso, evitando o espetáculo, as aparências, mas sendo totalmente e tão somente fiel a Deus. Que Deus te abençoe, que possas viver esse dia na presença dele.